de idade quando foram construir a igreja do Santarém, lá em Barreirinhas. Aí tinha um irmão que era da igreja adventista, o irmão Zenário, e eu ficava brincando lá pelas ruas e ele falava o seguinte: ei, Gulumi, chega aí, bora ali ajudar ali o pessoal da igreja. Ele tinha o costume de chamar de Gulumi o pessoal, os meninos. E eu ia ajudar ele. Aí a igreja do Santarém foi erguida e quando deu uns dias depois, eu fui para São Luís. E chegando lá, eu conheci a igreja adventista. E eu comecei a frequentar, fui desbravador, era investido nisso, usava farda oficial e passei uma boa parte na igreja adventista. Mas aí eu vim embora para Barreirinhas, depois eu retornei, fiquei nesse negócio de indo e voltando e fui para lá novamente. E aqui em Barreirinhas eu já aprontava já. Eu começava a roubar as pessoas. Os comércios antigamente não tinham câmera de vigilância. E esses comércios passavam mal na minha mão. E comecei a fazer isso e fui para São Luís novamente. Chegando em São Luís, olha o que eu fiz. Montei uma pequena quadrilha de meninos e ia roubar nos comércios. Dentro do nosso bairro só tinha um ônibus uma vez na semana. E era no domingo. E a gente se reunia e ia. Quando a gente voltava com as sacolas tudo cheio. E eu dentro da igreja fazendo isso. E certo dia descobriram o que estava acontecendo. E houve uma reunião na casa da minha tia lá e colocaram todos os meninos que eram participantes. E ela começou a conversar lá e falava o seguinte: Luciano, você sabe que eu sou adventista, por que você fez isso? Eu não estou te ensinando a fazer isso. Eu sei que você veio lá da sua cidade. Talvez você fazia isso, mas aqui na minha casa eu não aceito isso. E eu espero que você não faça mais isso. E ela falando para os meninos lá, e teve uma reunião. Antes de eu ficar ouvindo essas palavras da boca dela, eu fiquei só pensando mesmo: uma surra que é para 10, hoje eu vou pegar sozinho. E eu esperando ela terminar de conversar com as outras pessoas. E quando os pais saíram dali com aqueles meninos, eu só escutava um grito de longe, apanhando. E eu perguntei para ela assim: tia, a senhora não vai me bater não? E ela falou o seguinte: Luciano, eu não vou te bater, apesar de você ser o cabeça de ter feito isso. Aqui na minha casa você sabe que eu sou adventista e eu não sou de acordo com isso. E eu fiquei imaginando por que ela não me bateu. E ela me deu mais uma chance. E eu coloquei isso na minha cabeça: a partir de hoje, nunca mais eu faço isso. E graças a Deus, eu não fiz. Mas aí, eu vim embora para Barreirinhas. Comecei a ir para a igreja do Santarém, participei do clube da Cebola, dos Guardiões, fui para o Campuri mais vezes, retornei. E quando eu retornei, eu comecei a me afastar da igreja. Mais influências, comecei a ter as amizades, e essas amizades começaram então a me afastar da igreja. E eu comecei a sair da igreja aos poucos, e quando eu fui me dar conta, eu já estava muito longe dos braços do Salvador. E então a partir daí eu não bebia, não fumava, não usava drogas. Mas através das más amizades eu comecei a beber, a fumar e fazer tráfico de drogas. Tentei retornar para a igreja do Santarém por 2 vezes, mas nunca consegui me firmar verdadeiramente. Eu passava no máximo 8 meses, 1 ano, e saía de novo e caía no mundo da bagaceira. E eu me baseio no livro de Mateus, que tem: e quando o espírito imundo ele sai do corpo daquela pessoa, que ele anda vagando, e quando ele retorna,
E se ele encontrar a casa vazia, ele leva 7 espíritos piores do que já estava. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei então a beber, fumar, a usar drogas. A gente passava a noite. Um rapaz dizia-se ser meu amigo. E ele veio de São Luís embora. E a gente começou a trabalhar junto no tráfico de drogas. A gente passava a noite em cima de uma mesa, quebrando cocaína, a noite todinha. Os olhos dilatavam. E esse meu amigo lá, ele usava tanta cocaína que o nariz dele chegava a dilatar e começava a sangrar. E eu olhando para aquela situação, eu dizia: meu Deus, aonde que eu estou? Eu conheço a tua verdade e o que eu estou fazendo da minha vida. Se eu conheço, por que eu não estou fazendo a tua vontade? E eu estou fazendo a minha. E eu sei que o Senhor não quer isso para mim. E muitas das vezes eu ia lá para o fundo do quintal de casa e começava a chorar e sentia uma agonia, e o Espírito Santo me tocava e eu tentava sair. Por mais que eu tentava sair por vontade própria, eu não conseguia. E chegou um momento que eu disse: eu não quero mais isso. Mas só era naquele momento. Eu dizia: eu não vou usar mais droga. Eu vou parar, a partir de hoje eu não faço mais isso. Quando dava no dia seguinte, acontecia que antes mesmo de eu não querer fazer, eu já estava lá. Quando eu ia me dar conta da promessa que eu tinha feito com Deus, eu já tinha quebrado. E já estava lá. E por várias e várias vezes eu tentava sair daquele local. Mas por vontade própria eu não consegui. Minha mãe, você sabe o que é ter um filho no mundo das drogas? A sua mãe chora noite e dia por você e você não está nem aí para a sua mãe? E minha mãe chorava e dizia: Luciano, tu lembra quando tu estava na igreja, a vida que tu levava não era melhor do que tu está hoje? Olha para ti, tu não consegue ter nada na tua vida. Tudo que tu pega, tu consegue destruir. E eu disse: mãe, a senhora pensa que é fácil. Eu caí aqui por mais amizades. Vê se tem algum amigo meu tentando me tirar daqui. Não aparece um. Os teus amigos só são teus amigos quando você tem dinheiro ou está oferecendo algo para ele. Mas deixa você ficar doente, deixa você ficar na pior, para ver se aparece algum. E o que acontece? A minha mãe falava: volta para a igreja. E eu voltava para a igreja. Quando eu começava a fazer tudo certo, aí sabe o que ela me falava? Ela dizia: rapaz, isso aí é só besteira de tu andar guardando sábado, não comer camarão, não comer peixe de couro, essas coisas. E ao mesmo tempo, ela mandava eu sair e ao mesmo tempo me criticava. Eu não conseguia entender. E chegou um momento que digo: Senhor, se é da tua vontade, que eu saia dessa vida. Mas agora eu vou fazer diferente. Eu não vou querer tentar fazer por vontade própria. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato, nós dois. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e o Senhor vê o que o Senhor faz por mim. E então eu estava desempregado, tinha largado o emprego, tinha acabado com tudo. As pessoas, quando eu saía na rua, as pessoas me olhavam com um olhar diferente, porque sabia que eu andava junto com pessoas, usava poste de arma, pegava a arma e fazia tudo que não presta. Lá no bairro, eu era temido, como se eu posso dizer. A gente não podia sair de uma festa que estava nojento da confusão. E era briga. Fui detido 2 vezes. Mas nenhuma dessas vezes Deus deixou eu descer do complexo penitenciário de Pedreiros. Todas as 2 vezes Ele me livrou e me deixou aqui e me deu uma segunda chance. Eu digo: não é possível. Quantas vezes eu passei pela morte também em cima da minha moto. Se a minha moto pudesse contar a história, ela diria o que eu estou falando aqui. Muitas das vezes eu caía embriagado de cima da minha moto. Quando eu levantava, eu estava com a cabeça 2 dedos no poste. E eu dizia: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida.
E então, em 2021, estava tendo uma programação na igreja do Santarém. E o rapaz falou o seguinte: Luciano, eu estou precisando de você lá na igreja, os ar-condicionados estão quebrados, nós estamos tendo 10 dias de oração, os irmãos estão com um calor tremendo lá, e o pessoal não consegue prestar atenção na pregação. E eu estou precisando de você, tem como você ir lá? Eu digo, tem sim. Mais tarde, no final do meu expediente, eu apareço lá. Entrou aqui e saiu lá do outro lado. Eu não quero nem saber do negócio de crente. No dia seguinte, ele retornou lá de novo e falou: Luciano, você falou que iria lá e estamos te aguardando até hoje. E eu disse: rapaz, tem muita coisa na minha cabeça. Eu estava sabendo que eu tinha que ir lá, mas eu disse: eu não vou lá. E ele foi de novo. No dia seguinte, ele voltou de novo. Aí eu disse: está acontecendo alguma coisa. Se Deus mandou esse rapaz já 3 vezes, é porque ele tem algo para mim. E então, eu fui lá. No final da tarde, coloquei os ar-condicionados para funcionar, ficou gelando, fui embora. No dia seguinte, ele me liga e disse: ó, os ar-condicionados quebraram de novo. E eu já injuriado da vida, disse: Deus só pode estar me castigando. Retornei lá, coloquei para funcionar, fui embora. No dia seguinte, voltei de novo, porque tinha quebrado de novo. E eu ajeitei. E eu estava lá esperando o ar-condicionado se esfriar, ter um clima mais agradável. E chegou o Clenilton, falou: Luciano, encosta aí, assiste essa pregação aí, depois tu vai embora. E eu fiquei que nem o pessoal de interior tem o costume de botar o pé na parede aqui assim e ficar escorado. Eu fiquei dessa forma. E então eu comecei a assistir. Na outra noite eu voltei, mas não foi para ajudar os ar-condicionados, mas sim para escutar a pregação. E comecei a participar. Quando deu no final dos 10 dias, eles falaram: Luciano, e aí, qual vai ser a tua decisão? Eu disse: não, agora não vamos batizar não. Vamos com calma. Deixa eu tomar a minha vontade. Deixa eu sentir o desejo no meu coração de querer aceitar por vontade própria. E então ele falou: não, tudo bem, faça como você quiser. E então, isso foi em novembro, se não me falha a memória. Quando deu no dia 11 de novembro, no dia do meu aniversário, já estava indo para a igreja, bateu a louca novamente. E então convidei os amigos lá perto de casa e falei: vamos comprar 2 grades de cerveja e vamos festejar. E vamos comprar churrasco para a gente fazer. E então a gente estava reunido ali conversando e sem querer a menina colocou uma música de crente. Aí eu falei: não, deixa tocar a música. Ela falou: não, é louco, se a gente deixar tocando, o rapaz vir é crente, o que é que ele vai achar? E eu fiquei, isso ficou martelando na minha cabeça. Como muitas das vezes a gente nega Jesus. E eu só sei que nessa noite eu fiquei louco da cabeça, fiquei embriagado, não sei nem como cheguei em casa. E aí eu digo: Senhor, tenho que tomar uma decisão. Essa vida aqui não dá mais para mim. E agora, depois dessa noite, eu comecei a ir para a igreja. A Rayane, que era distrital antigamente, ela falou o seguinte: Luciano, nós vamos ter um retiro jovem. O retiro jovem lá vai ser uma bênção. Você quer ir com a gente? Eu digo: na hora eu vou sim. Estou a fim de começar a participar, me envolver nas coisas da igreja. E então eu fui. Fui nesse retiro. Chegando lá, eu pensando muito na vida que eu tinha passado, os momentos que Deus tinha me livrado da morte por várias e várias vezes. Já tinha me livrado já de uma escândalo daquelas passar por cima de mim com o meu primo. O pneu da moto traseira estourou. Eu ia de frente com a carreta. E a carreta deu uma buzinada, aquela buzinada alta. Eu vi a morte na minha frente. Mas eu vi uma força que eu mesmo não sei de onde veio. Colocou a moto para o lado e me livrou. Quando o meu primo estava descendo a moto, eu olhei para ele, o semblante dele ele estava mais amarelo do que o detalhe dessa camisa. Ele viu a morte.
E eu digo, Senhor, tem algo na minha vida. E então, nesse retiro, eu tomei a decisão de me batizar. Me batizei, o pastor Ariel me batizou nessa noite e eu entreguei a minha vida às mãos do Senhor. E o rapaz que eu ficava junto com ele, ele vendeu a casa dele em São Luís com 15 dias depois que eu tinha largado a amizade com ele. Ele foi parar no complexo na penitenciária de Rosário. Já imaginou se eu estivesse com ele? Passou 1 ano e 5 meses na cadeia. Já pensou se eu estivesse com ele? Eu estaria na cadeia e não estaria aqui, dando esse testemunho hoje para vocês. E sabe o que foi que aconteceu? Eu me batizei, comecei a participar, comecei a pregar e hoje eu estou na igreja para a honra e glória de Deus. Não pense que é fácil. Tudo para você alcançar, você precisa de alguém. Nunca diga, nunca coloque no seu coração de dizer que você pode fazer algo por você mesmo. A única pessoa que você pode entregar é Deus, porque Ele conhece o teu coração. E foi isso que eu fiz, eu me entreguei de coração. Eu sabia o que estava fazendo. Tentações já vem por várias e várias vezes. Mas tem aquele que tem, Jesus falou, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é isso que eu faço todos os dias. Todos os dias eu entrego na mão do Senhor, porque Ele sabe o que eu passo, mas Ele me ajuda a superar todos os dias. Outra coisa, a juventude aqui, né, está uma juventude imensa aqui. Nunca se deixe levar por mais amizades. Olha o tempo que eu passei afastado da igreja. Passei 7 anos fora da igreja. 7 anos não é 7 dias. Deus me livrou desses 7 anos, porque eu passei por várias e várias vezes pela morte. O último acidente que eu tive, a cartilagem do meu joelho, ela rompeu. E eu fiquei imaginando como eu ainda poderia estar andando. Eu fui fazer os exames em São Luís, não tinha comentado isso com o pessoal nos outros testemunhos que eu falei. O médico ele falou que eu não era para estar andando. Mas eu disse, quem está por mim, ele sabe de todas as coisas, que é o médico dos médicos. Eu fiquei impressionado porque o médico falou, rapaz, não era nem para estar andando. E eu senti uma dor na minha perna imensa, eu entreguei nas mãos de Jesus, hoje eu não sinto mais nada. Hoje eu carrego o ar-condicionado, subo lá para o 5º andar em cima de uma escada e não sinto nada, graças a Deus. Amém. E Deus ele tem me preparado. Hoje eu sou diretor jovem e ancião da igreja de Santana. Amém. E Deus ele tem me abençoado. E Deus ele tem me abençoado, tem me restituído. Quando você se entrega a Deus, você tem que ser fiel a Ele. E quando você é fiel a Ele, Ele te abençoa. Eu não tinha nada. Hoje Deus, Ele me restituiu. Hoje eu tenho uma profissão maravilhosa, ganho super bem. E graças a Deus, minha mãe se batizou. E a gente vai nessa jornada. Uma jornada difícil. Não é fácil. Nós sabemos o que nós passamos todos os dias na igreja. São momentos difíceis. Às vezes a gente pensa em desistir, mas a gente não está na igreja por nenhuma pessoa. A gente está na igreja pelo único propósito, que é Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Porque Ele me tirou do fundo do poço e hoje eu posso dizer que eu estou olhando a sua luz. E hoje eu tento levar o Evangelho adiante. Porque foi isso que Ele me pediu. Então é isso que eu devo fazer. Que Deus nos abençoe. Amém?